Voltamos com o Gustavo Diamant, que é vice-presidente de marketing da Nextel do Brasil. Gustavo, o que é ser vice-presidente de marketing numa empresa como a Nextel? E qual é o seu dia a dia? Por exemplo, você que aprova esses filmes que nós acabamos de ver. Eu acho que a vice-presidência de marketing é um título, inclusive, que eu acho muito pesado. Eu gostaria de acabar com esses títulos todos que afastam as pessoas e criam essas hierarquias. Eu acho que minha missão é atrair e reter os melhores profissionais de marketing do mercado e ter certeza que eles têm questões desafiadoras para serem resolvidas e que são reconhecidos quando conseguem, reconhecidos e recompensados quando resolvem essas questões. As disciplinas do marketing são inúmeras, né? A gente pode falar de eventos, a gente pode falar de campanhas de televisão, de internet, você pode falar de pricing, de desenvolvimento de produto, de inteligência de mercado, de inteligência competitiva, de toda a parte de business intelligence, data warehouse, tem muita coisa, né? E não, eu não me envolvo em tudo, seria impossível. Eu trabalho me alinhando muito com os meus reportes e deixando claro quais são os objetivos, dando toda a liberdade para eles, para chegarem lá da melhor maneira e estando presente aí para ajudar quando necessário e fazendo checking points. Mas um dos pontos que eu me envolvo bastante, né, a gente acabou de ver os filmes e nas campanhas eu acho que tem uma questão do coração e do DNA da marca, né, de realmente maximizar as pessoas, tirar o máximo das pessoas através dessas histórias, né, potencializando as redes e as histórias pessoais. Então eu me envolvo bastante nas campanhas e na seleção dos protagonistas, principalmente na seleção dos protagonistas. Uma vez que os protagonistas estão escolhidos, Álvaro, eu me envolvo pouco até, porque a gente tem um formato já que anda muito bem. Mas a seleção dos protagonistas é algo que eu ainda não delego e que eu ainda faço muito, dedico muitas horas da minha agenda para isso, que é um processo complicado e eu estou sempre selecionando gente, então não para nunca. Ele tem que ter uma identificação muito grande com a Nextel, né? O que acontece? Um exemplo do Romero, né? O Romero é um cara que a gente tem um orgulho muito grande de assinar a história dele. E aqui tem um detalhe interessante, a gente assina a história das pessoas e não pede para elas assinarem a nossa história. Verdade. Pode parecer pequeno isso, mas não é. É uma diferença muito grande entre tratar a pessoa como pessoa ou como garoto propaganda. E a gente não trata essa pessoa como garoto propaganda. Essas histórias são histórias que nascem dessas pessoas. O Fábio Assunção escreveu o seu próprio texto, porque ele é muito habilidoso. O Romero não escreveu, mas é a história dele, e ele aprovou. E se ele falasse, olha, eu não quero esse texto não ia para o ar. Com filme produzido não iria para o ar. E no caso do Romero, um exemplo interessante, a gente queria alguém que viesse do ambiente corporativo, um empreendedor, um empresário, como eu te disse, é o nosso DNA. E quando eu chequei com a agência falou que ele não fazia, eu entrei em contato com ele via SMS, ele falou que não faz campanha, e eu perguntei para ele Nextel, e ele falou Nextel é diferente. E esse Nextel é diferente pelo respeito que a gente tem com a história das pessoas. Mas elas têm que vir querendo contar essa história, querendo contar uma história que não foi contada ou com um ângulo diferente. O Ricardinho do vôlei é um grande exemplo, né? Assim, ele tem uma história de sucesso muito antes dessas Olimpíadas e ele caiu. Verdade. E voltou. E é sobre essa história que a gente queria que ele falasse. E tem muita gente que não quer falar sobre essa história. E se não quiser falar, não tem problema, continuamos amigos, está tudo certo. Tem gente que me enrola, que não vem, que manda empresário, eu falo com o empresário, então vamos marcar outro café com a pessoa? Vamos. Aí eu vou de novo, ficou doente, o empresário de novo. Então, é um processo que não tem fim. Ele é cíclico, porque para chegar, por exemplo, em 3 protagonistas, o Romero, o Ricardinho e o Renato Viana, que é um cara que veio de uma ação digital nossa, um cara simples que ganhou um concurso, cantou com a Maria Gadu, foi escolhido pela Som Livre como um dos talentos promissores da MPB e tem um contrato com a Som Livre hoje, um cara que batalhou muito, filho de servente e de diarista. Quando você coloca a história desses caras na televisão, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque são histórias que refletem também como a Nextel acredita, como a Nextel vê o próprio desenvolvimento das potências das pessoas e das redes das pessoas. Gustavo, então, você está falando bastante de pessoas que atingiram o sucesso de alguma maneira, né?
ou que deram a volta por cima, enfim, tiveram uma força muito grande para chegar onde chegaram hoje, né? Por que eu, uma pessoa comum, deveria trocar o meu equipamento de celular normal por um Nextel? Olha, o que eu diria para você é que a Nextel tem os clientes mais satisfeitos do mercado. Assim, a gente faz uma pesquisa grande, uma pesquisa que é feita por um instituto externo, a gente já publicou resultados dessa pesquisa, e tanto no processo de pré-venda, quanto pós-venda, quanto de uso, a gente tem os clientes mais satisfeitos do mercado, né? Num mercado onde existe tanta insatisfação. Então, o que eu diria para você é: você está satisfeito com a tua operadora de verdade? Porque na Nextel você vai estar satisfeito. Isso sem falar no rádio, que é realmente alguém que trabalha tanto quanto você, que não tem tempo a perder, que é dinâmico e quer produzir. O melhor jeito de se falar é através do rádio. Então, acho que a combinação, né, desse jeito muito mais produtivo, mais eficiente de se falar, com o nível de satisfação que a gente proporciona para os nossos clientes, acho que seriam já duas razões muito boas para a gente ter o privilégio de ter você no nosso clube. Gustavo, e além de todas essas qualidades que você citou, que eu sei que são verdadeiras, o equipamento de telefonia hoje é um instrumento que a gente não consegue viver sem, né? Sem dúvida. Então, com o equipamento Nextel, o aparelho, eu consigo acessar a internet, eu consigo ter meus aplicativos preferidos, eu consigo ter o conjunto de coisas que eu tenho num celular normal. Você faz absolutamente tudo. A gente tem aparelhos, smartphones Android, a gente tem o BlackBerry, você faz absolutamente tudo. Lembrando que hoje a nossa rede é 2G, então para fazer coisas mais pesadas você precisa de um suporte do Wi-Fi, que está em todo lugar hoje, que está aqui no estúdio, que está na sua casa, que está no café, que está no restaurante, mas que em breve a gente já vem com o 3G, agregando também a internet móvel a todos esses benefícios que a gente já tem. Gustavo, qual o potencial de mercado para a Nextel no Brasil? É gigantesco. É gigantesco. A penetração, quando eu penso em futuro, a penetração de 3G no Brasil é baixíssima, os níveis de satisfação são baixíssimos e a gente está entrando nesse mercado ainda esse ano, no fim do ano. Então existe muito, muito potencial para a gente. O mercado pós-pago é um mercado que cresce bastante, é um mercado que a gente, no pós-pago premium, a gente tem uma presença extremamente importante em São Paulo e Rio de Janeiro. A gente pode consolidar essa presença em São Paulo e Rio de Janeiro e em outros segmentos do mercado também. Então, quando eu penso em potencial, o potencial é tremendo. Existe o Nextel pré-pago? Não, a gente tem o Nextel híbrido, né? O que seria o híbrido? É o plano controle. Você tem uma mensalidade, mas você tem um teto. Tá. Então, quando você usa seus minutos e eles acabam, você recarrega. O pré-pago puro, a gente não tem. Gustavo, eu gostaria de passar agora o filme do Ricardinho, que você até comentou durante Eu comentei dele, já me antecipei aqui. Não, mas foi importante, porque quem assistir agora vai conseguir entender um pouco do que você contou. Vamos lá. Por favor. Campeão olímpico, bicampeão mundial. Eu era o melhor do mundo. Achei que podia tudo. Meu ego falou mais alto. Falou o que devia, o que não devia. Acertei, errei. Só sei que perdi o que eu mais amava. Mas não quem mais me amava. Minha família me levantou. Se não fosse Fabiane, Júlia, Bianca, eu não estaria de volta. Melhor do mundo agora? Só se for bom pra todo mundo. Essa é minha vida. Esse é meu mundo. A Nextel é rádio, é celular, é ilimitada.